Nesse vídeo vamos ver um recorde inquebrável de cada jogador. Vão ser 10 jogadores e 10 recordes, indo do menos difícil até aquele que é simplesmente impossível de ser batido. Eu duvido que algum dia a gente vai ver esses recordes serem quebrados. E depois desse vídeo tu com certeza vai concordar comigo. Começando com um feito tão impressionante que, mesmo que o futebol seja jogado com os pés, ele desafia até recordes da NBA. O pulo mais alto feito por um jogador. Di Maria. Oh, wonderful header. Em fevereiro de 2013, o Cristiano marcou um golaço de cabeça contra o United. Mas quando mediram a altura que ele pulou, todo mundo ficou chocado. Ele atingiu 2,93 metros de altura. Por que isso é tão maluco? O Cristiano tem 1,87 m, então calculando a diferença entre a sua altura e a altura que alcançou ao saltar, o Cristiano pulou 106 centímetros. Para comparação, o Kobe Bryant, um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos, tem um recorde de pulo de 96,5 centímetros, enquanto que Stephen Curry, outro jogador lendário, tem um recorde de pulo de 90,2 centímetros, praticamente 16 centímetros mais baixo que o Cristiano. Mas se tu achou isso maluco, esse é só o primeiro recorde do vídeo. A gente ainda vai até o recorde mais inquebrável do futebol. Agora, se o Cristiano poderia competir na NBA, o próximo jogador podia ir para a corrida de 100 metros nas Olimpíadas. Para tu ter ideia de como esse recorde é impressionante, a velocidade máxima que uma pessoa comum alcança correndo é de cerca de 23 km por hora. Mas tem um jogador que atingiu a marca de 39,2 km por hora. Thierry Henry. Essa é só uma das corridas impressionantes dele, que de acordo com várias fontes, quando estava no seu auge pelo Arsenal, atingiu uma velocidade máxima de 39,2 km por hora. Pra tu ter uma ideia, quando o Bolt quebrou o recorde para ganhar o ouro olímpico, ele atingiu uma velocidade máxima de 44 km por hora, só 5 km por hora mais rápido que o Henry. Que loucura! O Henry era realmente lendário, mas falando de gols, ele só marcou 8 hat-tricks em toda a sua carreira na Premier League. Marcar 3 gols em 90 minutos é realmente difícil, mas teve um jogador que quebrou um recorde, marcando 5 gols em menos de 10 minutos. No dia 22 de setembro de 2015, o Bayern de Munique foi jogar contra o Wolfsburg num jogo que parecia ser só mais uma partida de Bundesliga. Mas o Wolfsburg começou com uma defesa muito sólida, não deixando o Bayern criar muitas chances. Até que no contra-ataque, o Wolfsburg abriu o placar. Enquanto isso, Lewandowski estava no banco, voltando de lesão. Mas no segundo tempo, quando o Guardiola colocou ele em campo, mudou tudo. Vidal deixou pro Miller. Lewandowski! No minuto 51 de jogo, o Lewandowski empatou. Presta atenção na minutagem desse gol, porque no minuto seguinte ele marcou outro para virar. Aí 3 minutos depois ele recebeu, chutou na trave e voltou e ele empurrou pro fundo da rede. Mas ainda não tinha acabado. 2 minutos depois, ele deu uma bomba para marcar e 3 minutos depois, o Lewandowski fez desse recorde ainda mais impossível de ser quebrado. Olhou para dentro da grande área. Lewandowski! O Lewandowski marcou aos 6, 7, 10, 12 e 15 do segundo tempo. Algo inacreditável. Mas se tu acha que esse recorde é inquebrável, o próximo é ainda mais. Qual que é ele? O de goleiro com mais gols em uma única temporada. Antes da gente ver os números, bora fazer uma comparação. Na temporada 2024-25, o Rashford marcou 11 gols pelo United, o Rodrigo marcou 14 gols pelo Real Madrid e o Cole Palmer marcou 18 gols pelo Chelsea. Esses números não são ruins, mas em 2005, um goleiro conseguiu fazer 21 gols numa temporada. O lendário Rogério Ceni. O Rogério era o batedor de pênaltis oficial do São Paulo, onde só em 2005 marcou 10 gols assim. Mas no total daquele ano, ele fez 21. Então como que ele marcou os outros? De falta. Rogério Ceni bateu! Gol! Ceni, pé direito, bateu! Gol! Só em 2005, o Rogério Ceni marcou 11 gols de falta. 3 no Campeonato Paulista, 3 na Libertadores e 5 no Brasileirão. Pra tu ter uma ideia, o ano que o Messi marcou mais gols de falta foi 10 pelo Barcelona. O Ceni marcou 11. Então, com 21 gols na temporada, o Rogério quebrou o recorde de mais gols em um único ano como goleiro. Aí a gente tá falando de um recorde para cada jogador. Mas ele também é o goleiro com mais gols na carreira no total, 131. Pra tu ver a magnitude disso, o Iniesta marcou 107 gols na carreira. Que doideira. Mas tem um recorde de outro goleiro que nem o Ceni conseguiria quebrar.
o gol de mais longe da história do futebol. Em janeiro de 2021 aconteceu essa partida, um empate na 4ª divisão inglesa. Parecia ser só mais uma partida comum, mas olha quem marcou para um dos times no minuto 12, o Tom King. Quem é ele? O goleiro. Mas diferente do Rogério, ele marcou sem nem sair de sua própria área. Parecia um tiro de meta normal, até que aconteceu o inimaginável. Com a bola quicando alto e passando por cima do goleiro, o Tom King quebrou o recorde de gol mais longo da história, 96 metros. Esse recorde só seria quebrado se alguém marcasse de trás dessa linha, o que é literalmente impossível. O Tom King entrou pro livro dos recordes, mas ele provavelmente nunca vai conseguir quebrar o próximo da lista, o de goleiro que ficou mais minutos sem sofrer gol. Esse é um dos recordes mais subestimados, e ao mesmo tempo um dos mais impossíveis de serem quebrados. Para comparação, na temporada 2011-12, o Neuer atingiu seu recorde pessoal de 770 minutos sem sofrer gol no campeonato alemão, enquanto que na Premier League, o lendário Van der Sar ficou pouco mais de 1.300 minutos sem sofrer gol. Impressionante. Mas tem um cara que ficou tanto tempo sem ser vazado que tem esse recorde há 47 anos, o goleiro Mazzaropi. Ele jogava no Vasco e entre 1977 e 78 no Campeonato Carioca ficou 1.816 minutos sem sofrer gol. Se uma partida tem 90 minutos, isso são 20,8 jogos sem ser vazado. Ou melhor, 31 horas de bola rolando. E o Mazzaropi nasceu em 1953, mas e se eu te dissesse que um jogador mais velho que ele conseguiu quebrar um recorde em 2020? Esse recorde vai ficar imbatível por décadas, se não para sempre. O de jogador mais velho a marcar um gol. Tinha um homem que nasceu em 1945 e amava futebol, mas teve uma vida normal como engenheiro civil, até que ele decidiu ir atrás do seu sonho de virar um jogador. Ele queria quebrar o recorde de jogador profissional mais velho, e então aos 74 anos se candidatou a vários clubes, até que um time da 3ª divisão do Egito aceitou ele em janeiro de 2020. Aí foi em março de 2020 que ele fez sua estreia, onde o seu time ganhou um pênalti que entrou para a história. Ezzeldin Bahader, aos 74 anos e 11 meses, quebrou o recorde de jogador mais velho a marcar numa partida profissional. Mas claro, sua carreira só durou 2 jogos. Agora, se esse cara teve uma carreira curta, o próximo recordista é o exato oposto, o de jogar profissionalmente em 5 décadas diferentes. Antes da gente ver os 2 últimos recordes, que são os mais impossíveis de quebrar, esse aqui é de cair o queixo. Esse é o jogador chamado Kazuyoshi Miura, que estava nessa foto jogando profissional pelo Coritiba em 1989. Nessa hora ele já tinha 22 anos. Mas e se eu te dissesse que ele ainda tá jogando? Esse cara tem uma carreira tão longa que, se o Maradona tivesse a mesma longevidade que ele, ainda estaria jogando em 2018. Olha só isso, essa é uma foto dele no Genoa, da Itália, onde jogou na temporada 1994-95, já com 28 anos na época. Depois do Genoa, ele passou a maior parte de sua carreira em seu país, chegando até a se tornar o 2º maior artilheiro da história da seleção japonesa. Até que em 2005, aos 38 anos, o seu contrato com o Vissel Kobe chegou ao fim. Mas ao invés de se aposentar, ele assinou com outro clube, o Yokohama FC. Pra tu ter uma ideia, nesse ano o Cristiano tinha 20 anos, mas ele ficou no Yokohama, jogando em 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e lá vai. Até que em 2017, aos 50 anos de idade, quebrou o que era na época o recorde de jogador mais velho a marcar um gol. Quanto mais velho ficava, menos minutos tinha em campo, mas não desistia. Até que em 2021, jogou por 1 minuto contra o Urawa Reds, na 1ª divisão do Japão, quebrando o recorde de jogar profissionalmente em 5 décadas diferentes. Anos 80, anos 90, anos 2000, 2010 e anos 2020. E se tu acha que ele se aposentou, agora tá na sua 42ª temporada como jogador, atuando pelo Atlético Suzuka, da 4ª divisão japonesa. Esse cara é uma lenda. Mas se o recorde do Miura nunca vai ser quebrado, o próximo é tão difícil de bater que já tá de pé há mais de 60 anos. O de jogador mais jovem a marcar um hat-trick numa Copa do Mundo. Com 17 anos, quase todo jogador ainda tá nas categorias de base. A idade média para o jogador estrear nas principais ligas da Europa é de 22 anos. Mas o Pelé marcou um hat-trick na Copa do Mundo aos 17. Era junho de 1958 e o Brasil enfrentava a França na semifinal, onde o primeiro tempo terminou em 2-1 para o Brasil.
O Pelé ainda não tinha aparecido, até que chegou o segundo tempo. Aos 7 do segundo tempo, a bola sobrou para ele marcar com um simples toque. Momentos depois, ela veio de novo. Dessa vez, ele deu um chutaço indefensável. Até que aos 30 minutos, a história foi feita. Ele recebeu a bola e mandou no cantinho, se tornando o jogador mais jovem a marcar um hat-trick em uma Copa. 17 anos e 8 meses. Mas calma, que nenhum dos recordes que a gente viu chega perto do mais impossível de todos. Tão difícil de repetir que o próprio cara que quebrou esse recorde nunca mais chegou perto de quebrar ele de novo. O de mais gols marcados em um único ano. Para contexto, na temporada 2012-13, o United de Ferguson conquistou o título da Premier League marcando 86 gols no total. Isso é bastante, mas naquela época parecia pouco, porque só em 2012 um único jogador marcou mais gols que isso. O Lionel Messi. Para comparação, o Haaland no auge do City na temporada 22-23 marcou 52 gols e mais 38 na temporada seguinte, ou seja, 90 gols em 2 temporadas, o que já é muito. Mas o Messi, entre janeiro e dezembro de 2012, marcou 91 gols em um único ano, 79 pelo Barcelona e 12 pela Argentina, alcançando uma média de 1,31 gol por jogo. Algo tão fora da curva que, depois disso, o máximo que o Messi marcou em um ano foi 59 gols em 2016, ou seja, 32 gols a menos. Só para tu ter uma ideia, na Premier League 2024-25, o United teve uma média de 1,15 gol por jogo. Ou seja, em 2012, o Messi sozinho teve uma média de gols maior do que todos os jogadores do United juntos na última edição da Premier League. Levou 4 décadas para o recorde de Gerd Müller, 85 gols em 1972, ser quebrado. E agora, o recorde do Messi com certeza nunca vai ser superado. Mas e aí, o que tu achou desse vídeo? Se tu curtiu, eu acho que tu vai gostar desse aqui também. Então beleza, valeu e tchau!